dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver, o objetivo da aula de hoje é custos e despesas. Pessoal, de custos, hoje nós vamos entrar direto nos custos fixos, custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Com isso, o custo fixo é a mesma coisa que custo indireto. Custos variáveis é a mesma coisa que custo direto. Despesa fixa é a mesma coisa que despesa direta. Despesas variáveis, despesas fixas é a mesma coisa que despesas indiretas. Despesas variáveis é a mesma coisa que despesas diretas. Então, como exemplo de custos fixos e indiretos são aluguéis, IPTU, como assim? Por exemplo, eu tenho uma fábrica aqui de móveis, nós fabricamos cadeira. Nesta sala, nós fabricamos cadeira. Então, nesta sala nós produzimos cadeira, mas o imóvel inteiro nós pagamos aluguel. Então, se eu produzir uma cadeira, ou tantas cadeiras, não interfere, ele é indireto, o valor do aluguel é um só. IPTU do imóvel é um só, então é indireto, ele não depende da produção. Já custos variáveis são custos diretos. Por exemplo, para eu fazer uma cadeira, uma tábua dá. Para eu fazer 100 cadeiras, eu preciso de mais tábuas. Então, material direto são custos variáveis, porque são custos diretos. Quanto mais precisa, mais varia para mais. Mão de obra direta, para fazer uma cadeira, uma pessoa dá. Para fazer 100 cadeiras, precisa mais pessoas. Então, mão de obra direta. Insumos são verniz, prego e parafuso e outras coisas. Insumos para produção. Então, os custos, ele é na produção. As despesas são pós-produção. Despesas fixas, indireta, por exemplo, aqui tem a sala que produz cadeira. Na outra sala produz mesa, na outra produz porta, móveis, tal. Mas o pessoal que trabalha na fábrica administrativo, ele é uma despesa, porque não está na produção. Sempre pós-produção ou ela não interfere na produção. Então, o pessoal administrativo é uma despesa fixa, porque se eu produzir uma cadeira, eu produzir 10 cadeiras, o salário deles no mês sempre vem. Então, é despesa fixa, despesa indireta. Por que indireta? Porque não está ligado à produção. Mesma coisa os encargos sociais desse pessoal, mesma coisa que é despesa indireta e fixa, não depende, todo mês vem. Todo mês tem. Juros de empréstimos, eu pago juro de empréstimo, também não está atrelado na produção. Posso produzir uma cadeira, 100 cadeiras ou demais, mas mesmo assim não está. Então é uma despesa indireta, não está junto com a produção, não depende da produção. Despesas variáveis são despesas diretas, essa ela depende da produção, então ela está diretamente ligada no produto final, que é despesa. Então vamos lá. Imposto sobre a venda, por exemplo, ICMS. Se eu vender uma cadeira, o ICMS vai ser pequeno. Se eu vender 100 cadeiras, o ICMS vai variar para mais. Então ela é despesa variável, porque quanto mais eu vendo, mais imposto sobre a venda eu pago. Mesma coisa, a comissão de venda. Se ele vender um lote de cadeira, ele vai receber uma comissão. Se ele vender mais cadeiras, ele vai receber comissão em valor maior. Então, para resumir essa parte, nós temos aqui custos na produção, despesas é pós-produção. Nós temos custos fixos, custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Custos fixos são custos indiretos, custos variáveis são custos diretos, despesas fixas são despesas indiretas, despesas variáveis são despesas diretas. Então, eu fiz um estudo de caso numa empresa de agronegócio, na plantação, no desenvolvimento de uma cultura de arroz. Então eu coloquei aqui, eu coloquei fluxo de custos do agronegócio. Aqui se eu vou pegar aqui, nós vamos falando aqui, fica mais perto. Aqui, aquisição de fertilizantes, mão de obra direta mão de obra para o plantio, aquisição de sementes certificadas, compra de herbicidas, produtos químicos,
pagamento de irrigação, empregados administrativos, salários do empregado, encargos sociais do empregado administrativo, combustível e lubrificante, arrendamento, estocagem, beneficiamento e acondicionamento, venda do produto por 95 mil, aqui comissão de vendas, departamento de pessoal administrativo e juros sobre empréstimo. Esse daqui foi o estudo de caso que eu peguei de uma empresa do agronegócio. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos classificar essas despesas quando sai desembolso, quando sai da empresa, desembolso, sai do caixa. Depois que nós vamos classificar se é custo fixo, custo variável, despesa fixa ou despesa variável. Então nós vamos ver aqui, ó, aquisição de fertilizantes é um custo, porque nós vamos produzir arroz. Então nós vamos ter um custo comprar fertilizante. Para produzir um alqueire, um saco de fertilizantes dá, mas para produzir 10, então vão ser mais fertilizantes. Então ele é um custo variável. Mesma coisa aqui, mão de obra direta, né, para o plantio. Mão de obra para o plantio é o pessoal que vai plantar lá. Para plantar um alqueire, uma pessoa dá. Para plantar mais, são mais pessoas. Então, custo variável. Sementes, tudo é custo variável. Herbicidas, produtos químicos, irrigação. Para eu irrigar um alqueire, gasto um pouco, mas para irrigar mais, então é custo variável. Pagamento dos empregados administrativos, aquele que fica na fazenda lá, emitindo nota, fazendo a contabilidade. Então, é uma despesa fixa. Está sempre lá, todo mês tem, não depende da produção. 13º dos empregados administrativos, também despesa fixas. Encargos sociais desses empregados, despesa fixas. Combustíveis e lubrificantes, por exemplo, para colocar no trator, para eu arar um alqueire, pouco combustível dá, mas para eu arar mais alqueires, então vai mais combustível. Então é custo variável. Se eu não arar, não plantar pelo trator, não produz. Estocagem, quando eu falo em estocagem, já é o produto já está pronto, vamos estocar o produto pronto. Então é uma despesa variável, porque quanto mais, se eu for estocar um saco de feijão, é um valor. Se eu for estocar muito saco de feijão, então varia para mais. Beneficiamento e acondicionamento também é uma despesa variável. Então, é uma despesa variável. Então, aqui, condicionamento de despesa variável. E depende também, por exemplo, você vai no supermercado, se o arroz, se não tiver o saquinho de arroz, ele não vende, tem que ter o saco plástico. Então, alguma vez, o acondicionamento e beneficiamento e acondicionamento, se não tiver no saco plástico, não vende. Então, é custo. Venda do produto. Se venda do produto, ele vendeu por 95, foi como receita de vendas. Daí, continua aqui, para terminar o estudo de caso, ele continua aqui como, comissão sobre vendas, no valor de 500. Comissão de vendas é despesa variável. Quanto mais ele vende, mais ele ganha comissão. Departamento administrativo é despesa fixa. Juros sobre empréstimos. Ele tem juros sobre crédito rural, que é despesa fixa também. Então, de posse disso aqui, eu somei todos os custos fixos, todos os custos variáveis, todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis e fui colocando nesse quadro resumo. Então, eu fiz assim, ó, custos e despesas fixas. Coloquei aqui, ó, só deu 5.600. Tá, esse justamente só tem um aqui, ó, 5.600, que é o arrendamento, é custo fixo. Despesas de pós-produção fixa, eu somei todas as despesas fixas. Despesas, custos variáveis, eu somei todos e coloquei aqui. Despesas variáveis, coloquei aqui, então deu um total aqui, somando o total na horizontal e vertical, deu um total final. De posse desses dados, eu vou preencher a DRE gerencial, que na verdade ela é assim, ó, receita de vendas no valor de 95, menos custos variáveis está aqui, menos despesas variáveis estão aqui, daí eu vou tirando 95 menos custos variáveis e despesas variáveis da margem de contribuição. Depois eu tiro os custos fixos, né, 5.600,
e tiro despesa fixa, deu 6.207. Então deu um lucro, essa atividade de arroz deu um lucro de 64.834. Por que eu faço isso? Isso daqui justamente para eu ver meu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o break-even point, que é ponto de quebra. Então ponto de equilíbrio é igual custos fixos mais despesas fixas, dividido pela margem de contribuição. Aqui eu achei a margem de contribuição aqui, que dá 76.641. Então, na verdade, se eu não produzir todo mês aqui 11.807, eu vou quebrar. Todo mês eu tenho um custo fixo e despesa fixa. Eu tenho que trabalhar para isso aqui. Então, o que eu passar desse 11.807 aqui é um lucro. Se eu não chegar até, é prejuízo. Então, eu posso ter quebrado. Então, para eu saber, em percentual é custos de despesas fixas dividido por margem de contribuição, deu 15%. Então, se eu não produzir até 1.807, eu tenho prejuízo. O que eu produzir de 11.807, eu tenho lucro. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei receita total e despesas totais. Beleza, pessoal? Espero que tenha contribuído para a nossa aula de hoje. Logo em seguida vai o exercício que eu coloco lá no Microsoft Teams. Pessoal, tenham um final de tarde, de noite, de manhã, abençoado por Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.